Sejam todos bem-vindos aqui na Hora de Nutrir. Eu sou Gislaine Andrade, sou nutricionista. Se você caiu aqui nesse vídeo, o objetivo dele é trazer conhecimento, informação, seja ela científica, seja ela emocional, então seja ela para evoluir e crescer seu corpo, sua alma, seu espírito. E nós estamos vivendo as chaves do SPR, então hoje chave 45, para você que está me acompanhando. Princípio versus regra. O que o Pablo Marçal falou? Quem vive por princípio não precisa de regra. Por quê? Porque o princípio ele foi criado por Deus, é como se você estivesse debaixo da direção de Deus. Então os princípios geralmente são bíblicos, eles vêm lá da origem. A regra é o homem tentando corrigir a quebra do princípio. Então, quando o princípio ele é quebrado, tem um tanto de regra que a sociedade coloca e você tem que viver debaixo de regra. Por quê? Porque o princípio foi quebrado. Então, o princípio é a matéria-prima da criação, vem da origem. Regras são da sociedade. O país coloca regra, a política coloca regra, a religião coloca regra, a escola coloca regra, os seus pais colocam regra. Então as regras vêm de uma cultura, de uma sociedade, e elas são como uma prisão, elas aprisionam você. Então no conjunto de regras da sociedade, regras sociáveis, você foi treinado para ser vítima. Então, você foi treinado para isso. Por quê? Porque as regras estão por cima e você é a vítima delas. E se submete a tudo como se não tivesse vida própria. Então, na verdade, a sociedade coloca você tendo que se submeter a diversas coisas. O que o Pablo trouxe de start aqui? Regras são para os escravos. Princípios são para os livres. Então, a gente precisa viver de princípios e não de regra. Na regra, você sempre está debaixo dos outros. Então, alguém estipulou alguma coisa, está acima de você e você está abaixo dessa pessoa e tem que viver no limite que ela colocou. E no princípio, é você que governa, sou eu que governo. Então, regra, ela é humana e o princípio é divino. Qual que é a experiência que ele trouxe para nós vivermos? Experiência. Ativar a espiritualidade e pedir a Deus Espírito Santo para te dar direção na base de uma consciência e sensibilidade à voz dele sobre os princípios. E aí, o que ele trouxe como princípio? Exemplos: amor, unidade, fonte, desfrute, eficiência, transbordo. Tudo isso vem lá do princípio, que é o começo. Então, foque em 3 princípios e vamos viver nesses 3 princípios hoje. Amor, unidade, fonte, desfrute, eficiência. Quais são os princípios que você vai focar? Transbordo. Então, vamos focar. A experiência é focar 3 princípios, pedir clareza, direção, sabedoria, sensibilidade à voz de Deus e vamos viver de princípios hoje. Ligar a chavinha e sair da regra, debaixo da regra. Por quê? Porque quem vive de princípio está muito acima de qualquer coisa. Quem vive de princípio não precisa de estudar regras. Por quê? Por exemplo, a pessoa que está, vamos supor assim, a pessoa que vai viajar em outra cidade, em outro país, ela precisa ficar lendo o manual de regras daquela cidade? Por exemplo, ali é proibido usar drogas, ali é proibido ter pena, ali é proibido determinada coisa e tem pena de morte. Para quem vive no princípio, não precisa saber de regras, porque já está debaixo do princípio, que está acima de todas as regras. Então, vamos viver de princípios. Chave 45 entregue para vocês hoje. Amanhã vamos de chave 46. Espero vocês amanhã para mais uma virada e mais um crescimento.